Seja bem-vindo a mais um Uau Pod, o podcast que vai ajudar você, tutor de doguinho, a melhorar a qualidade de vida dele. Eu sou Wesley Correa, apresentador e adestrador especialista em matilha, e tenho a honra de estar aqui junto com a Sigrid Freitas. Ela é adestradora também e especialista em enriquecimento ambiental. Se apresenta aí, Sigrid. Eu sou a Sigrid Freitas, adestradora, especialista em enriquecimento ambiental, fundadora do Cantinho do Uau, junto com o Wesley. E hoje eu vou estar aqui de co-hoster com a nossa maravilhosa Paulinha convidada. Aê! Muito obrigada. A gente tem a honra muito grande de estar aqui com a Paulinha. Paulinha, que é um exemplo de creche canina no Brasil. Ela, assim, é o maior nome para mim de creche canina no Brasil. Ela é a maior especialista de creche e presidente da Associação Brasileira de Creche Canina também. Criou o primeiro e maior grupo de creche do Brasil. E também trabalhou em uma das primeiras creches do Brasil. Imagina a quantidade de experiência que ela vai trazer pra gente aqui hoje nesse podcast. E a quantidade de coisas boas que vão sair daqui. Se apresenta, por favor, Paulinha. E fala, por favor, também como foi que você começou na área. Bom, Wesley, Sigrid, primeiramente, muito, muito obrigada. Eu me sinto honrada por estar aqui e pelo reconhecimento de você, pelo amor de Deus. Nossa, não chega a ser tudo isso. Não, quando a gente começou lá na área, a gente olhava pra Paulinha, nossa, é a Paulinha, meu. E até hoje. Gente, são quase 20 anos, né? São 19 anos de estrada esse ano. Eu comecei em 2004 na área. Eu não comecei especificamente na creche. Eu sou aquelas pessoas que eu acho que 99% do mercado pet funciona desse jeito. Eu sou apaixonado por pet. Né? Eu sou apaixonada. Quem entra nessa área, a gente já sabe que são pessoas que têm, assim, uma conexão especial com os animais. Fica tudo mais fácil, né, Paulinha? Fica tudo mais fácil. Inclusive, tem que ter essa conexão, porque o nível de dificuldades que a gente passa, seja profissional, seja empresário, até mesmo tutor ali, são muitos obstáculos, conhecimentos que a gente precisa ter para poder promover ali aquele bem-estar, né? Sim. Então, eu acho até bonitinho, assim, que ao longo da minha jornada, eu ouvi muito isso. Não, eu quero trabalhar com creche porque eu sou apaixonado por cachorro e tudo. E aí a pessoa chega lá para trabalhar, ela descobre que ela é apaixonada pelo seu próprio pet. Não necessariamente os que frequentam as creches, né? Porque é diferente a relação. Então, é um nível de responsabilidade. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa das primeiras creches, que hoje é minha referência nela. A gestora está ativa, tem a creche ainda até hoje, né? E vou falar dela. Mas a minha história, ela começou assim, eu estava seguindo aquele caminho tradicional da felicidade que vendiam pra gente naquela época. Então, olha, nasce, cresce, vai lá, estuda, trabalha numa multinacional e você está feliz. Esse é o caminho da felicidade. Eu fui até eu trabalhar na multinacional e me descobri, opa, tem alguma coisa errada aqui, porque não estou necessariamente feliz. Sim. Me formei em marketing, fui trabalhar em agência, fiz alguns eventos e, na verdade, na busca por algo que eu sempre gostei de comportamento. Eu entrei nessa área porque eu queria entender como que a gente consegue atuar no comportamento humano, né? Então, aquilo para mim era muito mágico, né? Todo o funcionamento ali do marketing. Então, fui fazer um curso, tive a oportunidade de fazer, de ganhar a bolsa para um curso na Austrália. Que legal. Então, me formei e fui. E eu não sabia falar inglês, né? E já tinha aquela paixão por cães. Eu não tinha cachorro em casa, né? A minha mãe, ela segurou até a minha adolescência para deixar eu ter um cachorro. Eu também, Paulinha. O pior é que eu também. Era uma frustração. Assim. Acho que eu entrei nessa área até por causa disso. A minha história é assim, você vai e mergulha, né? Meu pai não deixava a gente ter cachorro. Então... Aí, quando meu pai se separou da minha mãe, a primeira coisa que apareceu em casa foi um cachorro. Um cachorro. Foi assim que aconteceu. Aí já que eu não
consigo me comunicar muito bem. O trabalho que eu tinha ali juntando, né, o útil ao agradável, fui passear cachorro. Me apaixonei. Nunca mais saí da área, passei a querer estudar tudo, comportamento, adestramento, raça. Tô estudando até hoje. Não para, né? Não tem A gente jeito. nunca para, né, 19 Maria? anos depois me formei na pós em comportamento animal, Que legal, né? parabéns. Então é um curso novo, inclusive, Sim. pra você ver, né? A gente tá chegando na parte acadêmica agora, Sim, né? Então, para ver o quanto a gente está crescendo dentro dessa área, no quesito aí do bem-estar. Passeando cachorro, eu passeava cães soltos. Nossa, que 20 delícia. anos atrás, isso, 19 anos atrás. Lá na Austrália, é muito comum você ver os passeadores com um grupo de 4 a 6 cães e soltos. Então, a gente se conhecia. Eu cruzava com muitos passeadores ali, a gente juntava os grupinhos, aí brincavam, tá hora que a gente se separava, os cachorros, eles eram condicionados a seguir os seus passeadores. O meu treino foi vestir uma camiseta laranja e aprender o caminho do parque, Nossa. porque os cachorros, eles tinham que fazer sempre o mesmo caminho. Você sai um pouquinho, eles se perdiam um pouco. E eles estavam treinados a seguir a camiseta laranja. Então, outras empresas tinham outras cores, outros tons, outras coisas, né? Naquela época, eu não entendia muito bem de comportamento, então eu acabei voltando 2 anos depois. Fiquei 2 anos, né, passeando cachorro, desencanei do curso. sim. Deixou E pra lá. voltei com essa vontade. Eu falei, nossa, vai ser muito inovador, não existe isso no Brasil. Sim. Né? E aí eu falei, vou começar um negócio novo lá no Brasil. Passeio de cachorro solto. Aí virou sonho, virou propósito. A hora que eu cheguei aqui, eu fui pesquisar Dog Walker. E aí apareceu ali a creche, Sim. né? Então, a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, não sabia que existia isso. E o mais incrível, eles passeavam os cães deles soltos no Parque do Ibirapuera. Ah, que gostoso. Sério? E já fazia Nossa. 6 anos. Nossa, Paulinho, eu nunca... Não precisava ter saído do Brasil. Não precisava. Aí eu olhei e falei, gente, ou vocês me contratam, né? Ou vou fazer um negócio igualzinho, vou ser concorrente, porque esse é o meu sonho. Sim, É o que eu quero fazer. Aí, conversa vai, conversa vem. Eles não botaram muita fé em mim no começo, porque eu não tinha nada, né? Eu tinha ali uma experiência de passeio só, sim. mas nada voltado, assim, nem em curso, nem nada disso. Entrei. E não saí nunca mais. Me apaixonei. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa das empresas que olhava para os funcionários num nível muito bacana, que hoje eu até bato na tecla com todo mundo, que é a questão de a gente olhar para o nosso equilíbrio emocional. Sim. Então, já naquela época, essa gestora, ela tinha já esse nível de consciência de que os profissionais que lidavam com os cães, e eram 60 cães por dia lá, né, todos soltos, tinham que ter esse equilíbrio, porque tem todo um espelhamento emocional, né? Não é tão místico como a gente acha que é. Sim. O cachorro, ele percebe a nossa emoção muito facilmente. Sim. Então, não é basicamente energia, é leitura corporal, a gente altera a nossa respiração, altera batimentos cardíacos e eles associam. Sim. Eles sabem quando a gente entra nesse ritmo, algo vai acontecer, eles entram em alerta, né? Então, é muito interessante, porque eu entrei lá morrendo de sede de botar a mão no cachorro. Era assim, né, eu queria pegar todo mundo no colo, eu queria jogar bolinha, eu queria passar escova, queria fazer tudo, passear. E eles falaram assim, você precisa estar pronta para lidar e manejar os Ai, que cães. agonia. Meu Deus! Né? Então, porque se você entra, por exemplo, num meio de 60 cães que vêm de casas diferentes, Com temperamentos diferentes, personalidades diferentes, educação Educação. diferente,
tudo diferente. Você agita isso, podem ter más interpretações que viram uma briga. Sim. Uma briga de 2 cães no meio de 60 vira uma briga de 60 cães. Sim. E a gente não quer isso acontecendo. Então, eu tive que receber um banho de água fria e de conscientização logo no primeiro dia, para eu saber o que eu precisava para trabalhar lá. Eu já estava assim, putz, eu acho que eu vou sair daqui. Porque Não posso fazer eu nada. quero, Mas então... geralmente é assim, viu, Paulinha? As pessoas que querem trabalhar na creche, que entram pra trabalhar na creche, entram com essa sede também. E a pessoa acha Entra. que é só sentar lá, brincar com os cachorros e que não vai fazer nada. Tem gente que na hora que você fala, meu, tem que limpar cocô, limpar xixi, a pessoa faz, sério? Eu Nossa! tive uma menina que, na primeira vez que o cachorro vomitou, na frente dela vomitou junto. Ai, Ai, gente. E aí tem muitas coisas que a gente nem imagina, né? Sim. Muito engraçado. Demais, né, Paulinha? Muito engraçado. Nossa, mas que gostoso, hein? É. meu? E que bom que você já entrou numa creche séria, numa creche que Foi, foi legal. foi. E que já pensava no bem-estar canino Sim. e também no bem-estar do Sim, colaborador, né? sim, Isso eu é acho muito que bom. isso que foi, assim, o principal para eu absorver tudo que me levou aonde eu estou hoje, Que legal, né? Paulinha. Então, ela que me direcionou, ela falou assim, nossa, você ficou 2 anos passeando, você não sabe uma raça direito, né? Você não conhece uma técnica básica de adestramento, senta, fica, vem. Né? Você precisa ter, no mínimo, um controle básico com Sim. esse grupo de cães. Mas assim, lá na Austrália era né? diferente, né? A Era educação dos doguinhos diferente, é diferente, sim. né? Então, como eu te falei, a Austrália ela é colônia inglesa, né? Então, culturalmente, eles já têm dentro deles essa questão da conscientização com relação ao seu pet. É uma outra espécie. É muito comum eles terem os puppy classes, que estão chegando só agora Sim, no Brasil, sim. né? Então, a gente tá... Vai Caminhando. chegar lá. Vai, com certeza, com certeza. Tamo no A gente tá aqui pra caminho. isso, Paulinha. Tamo A gente no tá aqui no caminho. podcast aqui exatamente Aliás, pra isso, pra ajudar Tenho os muito tutores. orgulho da gente fazer parte dessa transformação. Que legal, Exato, Paulinha, né? eu também. É tipo isso. Mas os cachorros lá, eles tinham um outro nível de educação. E eles já estavam condicionados, eles já estavam adestrados por um você profissional. não precisou aprender nada do básico para lidar com eles lá. Isso, eles já estavam todos treinados, condicionados, e eu só entrei ali, enfim, e segui. Então, Sim. a hora que eu cheguei aqui, eu cheguei crua, né? Crua, totalmente crua. E aí eu fui estudando. Então, como a gente não tem uma formação, que Sim. já começam as nossas dificuldades para essa profissão, já começa aí. A gente não tem nada acadêmico, né? Cursos livres e tal. Agora que começou a aparecer algo para Mais uma vez comportamento. você está lutando para isso. Nós estamos fazendo parte disso, né? Bora ter que fazer acontecer, né? E aí eu passei a estudar e, enfim, aí tudo mudou. As portas foram se abrindo, os meus propósitos mudaram, né? Sim. Então, o foco que era no cachorro, ele se ampliou. Ele foi para a família, né? Ele foi para depois os funcionários que lidam, Com certeza. né? Então, é uma coisa que você vai mexendo com o bem-estar, você acaba vendo o seu próprio bem-estar, o bem-estar de todo mundo que está ali em volta e vai aprendendo a fazer um equilíbrio. Eu acho que o nosso propósito, ele nos leva a conseguir ultrapassar esses obstáculos, porque a gratificação disso, assim, não tem preço, Sim. né? Se você não é um apaixonado por cães, não vai valer a pena todo esse Com trabalho, certeza. sabe? Porque é muito trabalho, é Paulinha, a muito gente estudo. trabalhava praticamente 24 horas por dia, né? As pessoas falavam, meu, como que você consegue? Como que você aguenta? Porque gosta. Quando você Exato. gosta, fica tudo muito mais fácil. Como eu falei Olha, lá no você vê começo, que, né? você vê o resultado final? É outra coisa. Foram Você vê 10 um doguinho mudando. Acho que a maior satisfação dessa área é você ver um doguinho mudando o comportamento. Por exemplo, uma doguinha que começou esses dias, que a gente tava falando com a mãe dela hoje, a Margot, começou esses dias na creche, ela não sabia nem que era cachorro. E, meu, agora ela não fazia xixi na rua, por exemplo. Nossa. Entendeu? E agora a mãe dela fala, meu, ela sai da creche, ela já faz xixi na Que rua. bonitinho. Ela já aprendeu que é um cachorro, ela gasta energia na creche, chega em casa e acaba. Então mudou totalmente o comportamento.
Que e legal. em pouco tempo de creche. Então, isso que acho que é a maior gratificação que a gente tem, né? É muito gostoso. Eu já vi famílias chegarem na creche assim. A gente já tentou adestrador, 2 adestradores, 3 adestradores, um médico comportamentalista. Capuliu. A gente tentou isso, tentou aquilo outro. Boa noite, Michele. Escapuliu. Chegamos na creche, vocês são a nossa última esperança, Sim. sabe? E aí a gente chega assim, nesse nível, e alguns meses depois, quando a família participa, né? Importantíssimo, Quando ela não né? terceiriza, ela participa, a gente vê aquela união acontecer. Então, assim, não foi 1, 2, 3 famílias que eu vi, assim, já quase se separando, assim. E depois, com o nosso suporte, eles se tornaram uns amorzinhos, Que legal, sabe? que legal. Ai, Foi olha a e transformação curtindo da com o família. cachorro e vendo que o cachorro tá curtindo, Sim. né? Então, é bem interessante. Aí que vem aquela coisa do, nossa, a creche resolve várias coisas, mas não necessariamente. Não só ela, né? Verdade. Não necessariamente. Eu vejo a creche como as escolas hoje, né? As escolas infantis. A gente tem um olhar muito específico para o conhecimento do desenvolver daquele indivíduo, Sim. né? Então, é um Verdade, nível Paulinha. de conhecimento que os pais não têm, Sim. né? Então, a gente se coloca como um parceiro. A gente trabalha em cooperação, um apoio. Mas a educação é da família, Sim. né? Então, a família ela precisa começar a aproveitar que existe uma creche, né? Que Sim. estuda tudo isso. E, resgata, pega informação, né? Com como que é o cachorro, como que ele se comporta, como que você pode fazer em casa para trabalhar com comportamentos não desejados. A creche com certeza vai saber orientar, Sim. né? E muitas vezes os tutores, eles são leigos e acabam fazendo coisas com a melhor das intenções, mas não necessariamente está ajudando o cachorro. Sim, com Né? certeza. Aquela coisa básica do... eu posso fazer festa quando eu chego em casa? Todo mundo me pergunta, eu posso fazer? Você deixa eu fazer festa? Eu falei, não sou eu que deixo. É o cachorro que vai nos mostrar. Então, o que a gente faz? A gente ensina como olhar para aquele cachorro, se ele está entrando num nível de estresse que vai ser não saudável. Por exemplo, a gente gosta dessa festa. Sim. Sim. A gente fica feliz. A gente vê que o cachorro ele tá eufórico, né? Só que essa euforia, ela é um nível de estresse. A gente tem 2 tipos, né? Tem o estresse que é negativo e o estresse positivo. E quando a gente recebe esse desequilíbrio com alegria, a gente acaba ensinando o cachorro que ele precisa estar sempre desequilibrado para nos fazer feliz. Simples assim, né, Paulinha? Nossa, Muito ela explicou de um simples. jeito maravilhoso para todo mundo entender. O Alpod Então- foi pensando nisso, né? É. Nós conversamos assim, teve a iniciativa pensando nisso. De tanto que a gente conversava com os pais dos doguinhos da creche, conseguia passar informações para eles e eles vinham dar feedback pra gente, falavam que tava dando certo. Legal. Ou muita conversa, a gente falava assim, aconteceu alguma coisa diferente em casa, alguém viajou, comunica pra gente que a gente vai Sim, observar, isso é ver como muito eles estão aqui. importante. E Até por questão de imunidade. Você viajou num fim de semana, segunda-feira, você não vai botar o cachorro naquela rave, né? Porque ele vai chegar um pouquinho mais cansado. Segunda, você deixa ele mais sossegadinho Sim. e começa na atividade normal. uns E isso é dias totalmente depois, importante, né? É. Quando eu vou levar meu filho na escola, eu sempre pergunto, falo, e aí, como ele tá? Porque eu Sim. quero saber, porque eu sei que o pessoal lá na creche com ele vai saber muito mais o comportamento dele, do que está acontecendo com ele durante a semana, do que eu em casa. Sim. Porque eu vejo ele poucas horas. E na creche é a mesma coisa. Os doguinhos ficam com a gente o dia inteiro. Então, quando um pai chega, a gente comunica, ó, hoje ele tá diferente, aconteceu alguma coisa diferente, Legal. tá brincando mais, tá mais excitado. Então, o Alpod veio, né, pra Sim. isso, pra gente conseguir E comunicar a gente mais passa, com passa os muita pais. informação
pra cada tutor, pra um tutor, que a gente poderia estar ajudando muitos outros, Sim. entendeu? Então, pra isso que a Eles gente quis chegam criar o assim, Pod. já achando que a gente vai proibir, né? Porque a Sim. maioria das pessoas meio que proíbe. Eu falo assim, olha, você não precisa sofrer com isso. Sim, você pode falar oi pro seu cachorro. Só que a gente vai falar oi quando ele merecer, né? Com certeza. Quando ele Tiver demonstrar equilibrado, né? um comportamento. Então, você pode ali esperar. Quando eu falo ignorar, a pessoa acha que é não falar com o cachorro. Então, aí antes eu falava assim, olha, ignora o cachorro. A pessoa ficava ignorando assim, ó. Olhando pro Tá cachorro. recompensando do mesmo jeito. O olhar é uma das maiores recompensas que o cachorro tem, né? Então, você Sim. pode reparar, olha no olho do seu cachorro. No momento que você olhou, o rabinho já né? Começa a mexer, ele reage, ele Faz vem o até teste em você. casa, Pode pessoal, e fazer. comenta no chat aí. Eu quero ver isso. Só olha e dá um sorriso. Vamos ver as reações, né? Então, esse olhar, ele tem uma importância muito grande. Se a gente olha no momento em que ele está expressando um comportamento não desejado, pulando, latindo, vocalizando em excesso, né? Destruindo coisa, enfim. A gente acaba reforçando esses comportamentos, né? Então, no começo é um condicionamento nosso. Aliás, sempre é um condicionamento nosso. Hoje, a gente olha para a creche como se nós, profissionais, precisássemos condicionar os cães. Mas, na verdade, a gente condiciona as nossas ações e os nossos movimentos e os cães basicamente respondem. Sim, com certeza. Né? Esse é o segredo de lidar com a matilha, né, Paulinha? Esse é o segredo Quando- da matilha. Quando a gente entrou no mundo de creche, a gente procurava muito curso, muita coisa. Não tinha. Não tinha curso de creche canina, não tinha curso de monitor, não tinha nada. E toda vez que você ia num curso, você falava de um cachorro. E nunca de uma matilha. Sim. E é aí que foi o nosso diferencial. Que foi aprender o que tava no curso ali e ir colocando na creche. É. E testar. Isso dá certo, isso não dá certo. Isso dá certo, isso não dá certo. Entendeu? Esse foi um diferencial eu muito falo grande. pro tutor, se você quer resultado, se você tá investindo desse jeito, porque não é barato, né, Sim. gente? Pro seu cachorro, você vai ter que mudar algumas coisas. Não vai dar pra a gente continuar com o mesmo comportamento, porque foi isso que te trouxe aqui. Sim, com certeza. Né? E então eles precisam ter essa consciência de que é junto, é um trabalho parceiro, Sim, né? com E certeza. com os profissionais também. Com certeza. Então, Tem muito disso, né? Antigamente as pessoas, por exemplo, contratavam um adestrador e achavam que o adestrador ia resolver tudo. resolver. Um passeador, a creche, que vai. Isso aí já vai resolver tudo. Mas não, a pessoa precisa fazer o trabalho dela em Precisa casa também. fazer. Como educar seus filhos em casa. Exato. E eu falo muito isso. Às vezes a pessoa tem um filho, um filho é médico, outro é advogado. Todo mundo muito bem educado, mas o doguinho, não tem educação nenhuma. E porque a pessoa não dá educação, entendeu? Porque a pessoa não pede essa educação pro doguinho dela. Entendeu? Então, isso a pessoa precisa mudar. A gente precisa transformar a cultura do bem-estar do cachorro aqui no Brasil. Com certeza. A gente precisa transformar, de Com verdade. certeza, Porque Paulinha. a Estamos gente, juntos nessa missão. a gente coisifica eles. Não, é cultural nosso, né? Até pouco tempo atrás, o cachorro, ele ainda, até juridicamente, ainda era tratado como coisa, Sim. né? Objeto. Ele entrou para a família brasileira há pouco tempo, Sim. né? Então, aquela virada de ano de 2015, que o censo brasileiro trouxe que existem mais cães nas casas brasileiras do que filhos, a coisa começou a mudar um pouco. Sim. E aí o cachorro, ele entrou no jurídico com a família multiespécie, em várias ações de guarda, esse tipo de coisa. E agora a gente está entrando nas integrativas com constelação familiar. Então, ele já entrou na constelação familiar, o cachorro. Maravilhoso. É um nível assim, sabe? De envolvimento familiar muito que está explodindo, está crescendo e não tem volta mais. Então, o nosso olhar para ele tinha que ser igual com os nossos filhos. Sim. E a gente hoje olha para esse profissional. Eu sinto muita dificuldade nisso, eu vindo, né, do pátio.
é um nível operacional na maioria das vezes, né? Então, que nem eu cheguei lá na Austrália, aí eu vou lá, eu não preciso ter muito conhecimento, seria um primeiro emprego, não sei o quê, e começa a trabalhar. Ok. Se você já tem um nível de educação, condicionamento e controle já muito bem estabelecido ali na dinâmica do trabalho, ok. Mas se você não tem isso, né, na creche você precisa estabelecer. A gente emprega níveis operacionais, mas exige-se um conhecimento técnico muito vasto. É muita coisa, gente, Sim, para estudar. muita coisa. Muita, Porque é uma muita outra espécie. Ninguém nunca Se sabe criança tudo. já é difícil, imagina uma outra espécie. Então, E tá sempre eu chegando acho mais coisa fácil o nova, cachorro. né? é. Eu E acho mais olha fácil só cachorro. como que é a nossa responsabilidade. A gente sabe que os primeiros anos de vida de um indivíduo humano, ali, os primeiros 7 anos, né? O cachorro, os primeiros 2 anos, eles são determinantes para a qualidade de vida dele no futuro. Sim, De 0 a 2 anos, 3 meses a 2 anos, é basicamente 90% dos cães que estão nas creches hoje. sim. Só as creches mais antigas a gente vê com os idosinhos que já vieram acompanhando, Sim. né? Então, se a gente negligenciar o manejo e o trabalho, o cuidado de um grupo social, toda a socialização, durante esse período de vida, e a gente acompanha eles por anos, né? Eu Sim. tenho um cachorro que foi meu aluno com 6 meses e eu conheci ele com 15 anos na creche ali ainda, É, super gente, bem. tem doguinhos lá que entrou filhote e já tá É. já com a carinha branca já, É, meu Deus. E a socialização, a educação, ela é muito sutil. A gente tem que ter um olhar afinado para a gente poder intervir na hora certa. Se a gente intervém em tempo errado, o resultado é diferente. Então, é um trabalho extremamente técnico, com um nível de responsabilidade que a gente ainda precisa encontrar um caminho para trazer isso para os profissionais. É uma das minhas lutas também. curso. Com certeza. Buscando. Nossa, eu não fiz um sorteio, peraí que... Bora! Pessoal, você aí de casa aí, se você quiser ganhar uma caneca como essa, desculpa, tá, Paulinha, te interromper, mas você vai ganhar a sua também, tá, Paulinha? Essa Muito caneca é sua. obrigada. Se você quiser ganhar uma caneca do Uau Pod, você... Primeira coisa que você vai fazer aí é comentar, ir lá nos comentários lá, comentar, eu quero, curtir o vídeo, se inscrever, muito importante se inscrever, se não tiver inscrito, não faz parte do sorteio, tá bom? E no final do vídeo nós vamos fazer uma live lá no @cantinho do Uau, que é nosso patrocinador, e sortear essa caneca com quem se inscreveu e comentou eu quero lá no vídeo, tá bom? Muito legal, gente. E eu vou aproveitar também para falar dos nossos patrocinadores, né? O Cantinho do Uau, nosso patrocinador, a gente tem de tudo lá no Cantinho do Uau. Eu costumo falar que assim, é um espaço incrível que a gente consegue realizar trabalhos bacanas lá no Cantinho do Uau, consegue melhorar muito a qualidade de vida dos doguinhos. E a gente tem alguns diferenciais legais aqui que eu queria comentar hoje. A equipe treinada, inclusive fizeram um curso com vocês recentemente, né, Paulinha? Mas fazem vários cursos. Espaço 100% coberto. Além de ter o espaço 100% coberto, a gente ainda tem um telhado que abre lá no fundo e entra sol. E quando chove, a gente fecha também. Maravilha. Então, bem legal. O tamanho da creche. Essencial para os doguinhos poder correr, brincar e se expressar, né, Paulinha? Ser cachorro, Como você tá né? falando. Ser cachorro. Ser cachorro. Uma matilha controlada, veterinário no local, flexibilidade nos planos. Me ajuda aí, Sigrid. O Clube Uau de Vantagens foi uma coisa que a gente criou lá, Paulinha, que eu até falei uma vez no grupo e eu acho que já se perdeu já. Mas a gente criou o Clube Uau de Vantagens, que é assim, pro doguinho tem a veterinária, né, que tem desconto com a veterinária e tem desconto também em exames pros doguinhos, entendeu? E na clínica de olho no bicho. Na clínica de olho no bicho, que é quase em frente à creche. E também tem para os pais também têm desconto em cabeleireiro, no Estúdio Tirá, Que legal. um dos melhores cabeleireiros de São Paulo. Tem desconto em dentista, Doutora Tainá, maravilhosa. que faz harmonização facial também, muito legal. Doutora muito Tainá boa. Nascimento. Doutora Tainá Nascimento. E no estúdio de CrossFit, que é lá na Rua Amazonas também.
que é a Triple CrossFit. O CrossFit box mais bem avaliado de CrossFit Ó. no mundo. no mundo. Eles podem Impressionante, comprovar. impressionante. Uau. E as pessoas têm um desconto lá no box, tem 15 dias para treinar e mais um desconto. Na Tainá tem avaliação grátis e um desconto. No Thiago também tem um, Ó. no Thierry também tem um Quanta desconto. coisa legal, hein? Então, o nosso objetivo é assim, tornar o investimento que a pessoa faz para colocar na creche, ter o retorno desse investimento em desconto, né? Então, a gente tá montou já essa parte e tá querendo crescer esse clube Bom de sucesso. vantagens. E o Muito UOL legal. pode aqui, né? Pra passar informação pra todo mundo. Com certeza. E eu vou agradecer também o outro patrocinador, que é o Os Maias Produções, acabou de sair da tela ali. Meu, aqui parece um estúdio de TV. Se você quer gravar seu se você quer gravar seu podcast, vem aqui no Os Maias. Entre em contato no @Os Maias Produções. É muito, muito, muito bom. Tem gente até de emissoras vindo fazer vídeos aqui. Eu acho que eu não comentei com você, depois eu vou vou comentar, ô, Paulinha. Tá aqui Os Maias Produções. Só chamar lá no Instagram, lá, Os Maias com Z, tá, pessoal? É isso aí. Paulinha, deixa eu voltar aqui pras perguntas aqui. Desculpa ter te interrompido, tá, Paulinha? Imagina. Primeiramente, o que é a BCC? Fala pra gente desse projeto. ABCC. Maravilhoso. Ela nasceu daquele nosso querido grupo. Sim, quando Deixa a gente eu entrou, contar essa quando a gente entrou história. no grupo, tinha acho que 40, 50 creches. Sim. Você só. lembra que ano? Eu acho que esse grupo nasceu em 2018, é um grupo de A WhatsApp. gente tava a gente Foi entrou já no 2018, comecinho a já. gente tava no comecinho do 2018. grupo. E a gente se conheceu pelo Facebook ainda. É, Você acredita? que legal. Eu nem uso meu Facebook. Esse grupo foi assim, ó. Eu trabalhei com uma equipe de monitores, né, na Dog Walker, que a gente, eu chamo de monitor raiz, né? A gente assumiu ali o papel do profissional, né, especialista em comportamento e bem-estar. Então, tudo que tinha comportamento e bem-estar, a gente ia lá e estudava. E essa equipe, muitos deles abriram suas creches alguns Legal. anos depois. E eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas dessas creches, contribuir com a formação de alguns monitores que abriram suas creches. Então, já numa terceira geração de profissionais, né, a gente se viu num processo complexo de atuação, porque era um nicho, é um nicho Ainda é. embrionário, né? A gente vê muitas dificuldades em grandes indústrias que já estão super bem estabelecidas aqui, né? E passando por dificuldades. Então, imagina a nossa dificuldade. Para começar, a gente não tem regulamentação, Sim. né? A hora que você vai abrir um negócio, se você quer abrir um KNAI de creche, você não consegue achar. Sim. Né? Você entra ali com Tratador de um animais, registro de né? tratador de animais que é usado até para, por exemplo, no zoológico, ou embelezamento, que é para banho e tosa, Sim. e tem os alojamentos, né? Sim. Que inclui não só pets, mas pode ser alojamento com gado, com galinha, e isso implica em muitas questões do nosso serviço, que é extremamente específico. Sim. Então, o que aconteceu? A gente foi conhecendo, foi abrindo as creches, aí a gente falou, bom, vamos todo mundo entrar num grupo para a gente se ajudar? Porque, não sei onde eu compro material, não sei onde eu encontro alguém para contratar, né? Produtos de Indicação limpeza que utiliza. Então, a gente já passei fazia por compra coletiva. Eu juntava a turma e falava, gente, olha, tá tantos reais o papel higiênico lá, só que a gente tem que comprar 500 mil. Vamos comprar junto, né? Porque daí... Então, esse grupinho, ele se uniu e a gente foi conhecendo outras pessoas e convidando outras creches nessa época. Sim. Então, foi em 2018, né? Eu estava abrindo a Trabalho para Cachorro, né? E aí começou a vir já com esse intuito de a gente se ajudar, de a gente se apoiar e, enfim, ter essa confiança de troca entre os profissionais ali. O grupo cresceu,
Estamos com 420 pessoas lá dentro. A grande maioria veio de indicação de alguém que já estava lá dentro. E são todos donos de creche. Legal. Isso que legal eu acho também. muito, Nossa, muito. legal. E às vezes a gente tem uma dúvida assim, você entra lá e já tá rolando esse assunto. Pronto, Só já pesquisar era, lá. já resolveu. A já BCC resolveu. nasceu dele. Nasceu dele na pandemia. Então, 2020, fechou tudo, o grupo desesperou, né? Sim. Putz, o que a gente vai fazer? A gente não sabe se é essencial, se não é essencial, se precisa abrir, se não pode abrir, se pode, se não pode. E aí que começou aquela conversa. A gente precisa se organizar, a gente não tem uma regulamentação, a gente tem um nível de responsabilidade. Aí começou a entrar nisso, então vamos abrir uma associação. Sim. E foi muito lindo, foi 1 ano ali de estudos, reunião toda semana, pessoal participando. A gente teve a oportunidade, assim, de abrir em 2021, né? Com 30 membros fundadores, foi muito legal. Que legal. 30 membros fundadores, 2 anos depois, estamos com quase 200. Que legal, Paulinha. Quase 200. E tem muito mais creche pra entrar ainda, né? Exatamente. Tem muito mais creche pra entrar. A pergunta que me persegue é: Paulinha, quantas creches tem no Brasil? Você sabe responder? Não sei, gente. Porque A nós gente tá conhecemos indo algumas atrás creches que disso. não estão no grupo, Sim. e a Sim. gente já indicou, mas tipo, não tem ligação e são bastante creches. Sim. Falta contar bastante. Sabe qual que é a maior dificuldade? Já começa pela regulamentação. Então, seria muito simples a gente pagar uma empresa de pesquisa para eles fazerem esse levantamento. Porque a gente precisa, por exemplo, a gente cresce a ABCC com doações, né? Contribuições, doações. E para a gente chegar num patrocinador, por exemplo, a gente precisa ter números, né? Olha, a amplitude ali, você vai conseguir. E oficiais, assim, do mercado a gente não tem. Então, fomos atrás. Primeira dificuldade se dá no KNAI. Então, se houvesse um KNAI, era só baixar ali o número de KNAIs que tem no Sim. Brasil. Pronto, o número está pronto, a gente sabe, né? A nossa representatividade, nossa empregabilidade, né? Mas a tem fatia no de mínimo mercado. 5, né? Tem adestrador Então, independente, adestrador. E aí a gente caiu nessa dificuldade de conseguir saber o número exato. Então a gente consegue ter uma expectativa, né? Algo que a gente pensa, mas é que mesmo exatamente depois a do gente não KNAI, sabe. mesmo depois que fizer, vai demorar para as pessoas migrar. Sim, KNAI. sim, Então vai todo um demorar pra ter processo. esse O esse orçamento que passaram pra gente dessa pesquisa é cabuloso. A ABCC não consegue bancar. Por quê? A gente tem que ver todos esses KNAIs, né? De loja, de clínica, de embelezamento, de alojamento, tal. E qual desses tem a creche? Sim, verdade. Muitos Paulinha. É um trabalho anos. longo É ali. um trabalho. É um trabalho que, nossa, é melhor continuar, assim, procurando de creche em creche. A gente tá do saindo que- do limbo. Paulinha, e com tudo isso de creche, o que não pode faltar numa creche para um pai ou uma mãe ir atrás? Gente. Tipo, eu vou adotar um doguinho e vou colocar ele na creche. O que não pode faltar? Tirando a conscientização e a empatia, Tirando isso, que isso aí a gente tá lidando com vidas, né? eu acho Tipo, que é importante a gente ter esse olhar no bem-estar. O básico ali é estrutura, regras, protocolos, né, de segurança. É importante a gente estar lidando com vidas. Sim, Então, precisa ter um cuidado, por exemplo, a gente não pode receber qualquer animal, né? Não são todos os cães que a gente consegue atender. E eu acho que a parte da estrutura, do treinamento da equipe, né? Esse foco nisso é essencial. com certeza. Com certeza, eu concordo. Viu? Saúde, aquela rede de apoio, né? Saber se tem respaldo, se acontecer um acidente. Gente, não tem como não acontecer acidentes, É igual uma creche né? de criança, né? Exatamente. Então, a gente prevê. Óbvio, trabalhamos para que não aconteça. Sim, Mas, se acontecer, a gente precisa saber o que fazer, como fazer,
né? Então, clínicas, veterinários, a equipe treinada é importante para isso. Eu Legal, acho Paulinha. que esse olhar é importante mesmo. Com Porque ele traz certeza. como Então, consequência. você que tem um doguinho na creche, pergunta se é associado. Se não for, já indica. É, Porque com certeza. isso daí vai ajudar muito a gente conseguir chegar num consenso para tudo. Em relação à educação, a procedimentos, a segurança principalmente, né, Paulinha? Então, quem tiver um doguinho na creche, fala assim, oi, a sua creche é credenciada? Ela é associada? Se não for, já indica a Paulinha. Com A gente certeza. Já indica tem- a BCC, né? É, a Por gente favor. tem esse objetivo de trabalhar com essa profissionalização, né? O nosso trabalho de creche, ele é visto um pouco como algo muito informal. Ele nasceu de uma forma informal, né? A Sim. maioria... eu sempre gostei de cachorro. Aí o meu tio vizinho foi deixava um viajar, pouquinho, o sim. vizinho deixava porque gostava, sabe que eu gosto, não sei o quê. E aí aquilo virou um negócio e muitas pessoas começaram assim. Então, mesmo entre nós profissionais, mesmo dentro do mercado pet, a gente ainda se olha um pouco com essa informalidade. Então, a gente precisa começar a trabalhar dentro de nós mesmos esse profissionalismo, Sim. né? Eu falo isso nos meus cursos com os monitores. Gente, se vocês não valorizarem a profissão de vocês, quem é que vai, né? Com certeza, Paulinha. Porque o resto do mercado tá destruindo sua Sim, profissão, né? E olha Que- pro monitor assim como se não fosse uma profissão tão legal, tão boa assim. E eu acho assim, que nem quando a gente começou na creche, eu olhava pros adestradores e falava, nossa, é um adestrador e tal. Só que ele entrava na creche e não sabia nem lidar com a matilha, entendeu? Porque ele era adestrador, não ali. Ele só lidava com um doguinho. Aí quando entrava no meio de uma matilha, tipo, ficava meio perdido. E eu percebia isso. É Eu de- percebia, os é cachorros engraçado, percebiam, é. entendeu? Então a gente começou a ver que, tipo, era muito diferente. É Era muito diferente. diferente. Só que a gente olhava pro adestrador como se fosse, nossa, o cara, assim, né? Até entender. Por isso que eu dou muito valor também à profissão de monitor de O daycare. manejo em grupo, ele é complexo, né? E a gente precisa estar preparado ali para trabalhar, então... Com certeza, Paulinha. E assim, a creche deixou de ser um status, né, Paulinha? Deixou. Creche, Deixou. quando a gente começou lá 7 anos atrás, era um status. Assim, eu achava que era um status colocar o doguinho na creche. Eu vou ser bem sincero. Eu sou sincero, eu sou bem sincero nos AOPod. Eu achava que era um status. Depois que a gente começou a ver, assim, a mudança no comportamento do doguinho, a melhora na qualidade de vida do doguinho, eu falei, não é um status, é qualidade de vida. Não, mas o Wesley, ele era um status. O que aconteceu foi que em 20 anos a gente mudou, assim. As coisas estão mudando Sim, numa velocidade complexa da gente acompanhar, né? Então, sei lá, coisas que aconteciam em 3 anos estão acontecendo em 3 meses hoje. sim, Né? verdade. Os Muita animais estão informação. vindo diferente, as crianças estão vindo diferente, tudo tá um pouco diferente. Então, 19 anos atrás eu percebo muito até pela dinâmica da família refletindo no cachorro. A gente Sim. tinha uma geração que trazia dentro de si assim um perfil diferente, né? Então, o maior problema que a gente tinha nas creches naquela época era a agressividade. Então, eu me especializei em separar a briga. Nossa, E me especializei em como conseguir entender o sinal corporal do cachorro antes de acontecer uma briga para começar a prever. exatamente. de Isso é acontecer. ótimo, com certeza. É, Como a gente começou com poucos, a gente teve esse tempo, né? De ir Esse aprendendo respiro, é as verdade. coisas e não deixar acontecer. se olhar Então, assim, nunca olha, teve brigas o cachorro muito olhou graves, meio muito graves. esquisito um pro outro. E é muito sutil, às vezes eles Muito, passam muito. um do lado do outro, ele só faz assim, ó. levanta Dá aquela um levantadinha e isso. vai embora. Então, se você tá no celular, você perdeu. No cantinho do não tem cadeira lá dentro. Por causa disso. E já chegou monitores de outras creches que já sei trabalhar. A pessoa chega e, tipo, já vai procurando um lugar pra sentar. Falando, não. Aqui é pra monitorar, A pra olhar os gente tá doguinhos. olhando, Tem que ter esse Mas olhar, se a gente né? não tem essa postura eu sou um profissional, eu tô aqui responsável por conhecer esses cães, ajudá-los a lidar com situações que eles não conseguem lidar no nosso dia a dia.
Se a gente não tem isso dentro da gente, a gente deixa passar muita coisa. Com certeza. Né? E sabe o que é pior? A gente não ganha nada como profissional. A gente ganha experiência de limpar cocô, basicamente. Ah, Paulinha, mas é diferente, assim, quando você tem Então- experiência, você entra na creche, a matilha é outra. Só você, se você souber se posicionar no meio da creche, a matilha já é outra. Você já tá olhando todo mundo ali, tudo que tá acontecendo, Sim, entendeu? Então você fica muito mais tranquilo, né? Sim, sim. É mais fácil trabalhar, você trabalha menos, quando Sim, você tem experiência. quando você tem técnica, É. isso. E aí, o que acontecia 10, 20 anos atrás, hoje a gente não tem mais problema de agressividade. O ser Sim, humano mudou, a família mudou, né? E hoje a gente tem ansiedade. muito, verdade. É que a gente não aceita agressividade, né? A gente, lá no Cantinho não aceita doguinhos agressivos. Não, mas os cachorros mudaram. Ah, sim, Cachorros porque mudaram. a educação tá mudando. A educação e a mudou. ansiedade subiu muito, Ixi. principalmente depois da pandemia. Pós-pandêmico tá Principalmente um nível depois da pandemia. louco. Eu cheguei a ver, logo depois da pandemia, um cachorro desses que, né, adquiriram na pandemia. Ele estava com medo das nuvens. Ai, meu Descobriram que ele estava com Nossa. medo de dias que não tinha nuvens, ele ficava muito bem. E aí, né, porque ele foi conhecer o céu só depois de muito tempo Nossa, já. Olha isso. Aqueles 2 anos, Sim, sim. né? A gente Eu já falou vi- dessa janela. Meu, Eu já que vi você doguinho vive ali? com medo de chão molhado. é determinante. Eu já vi doguinho com medo de grama. É. E tudo que a gente tem O que bom é que tem sensibilizar. volta, né? Com certeza. O bom é que assim, a gente consegue olhar e entender que ele está em sofrimento e a gente já hoje tem condições de entrar com diversas ferramentas para ajudar esse cachorro a lidar com isso. Então, Sim, isso que eu acho muito bacana. com certeza. Aí depois que o cachorro Essa descobre, muda totalmente, né? Ele É. aprende que é um cachorro. Nossa, é emocionante. Eu você costumo falar ver. assim, Paulinha, principalmente nas Você consultorias comportamentais. Às vezes, não é que ele tá latindo pro doguinho porque ele é agressivo. Às vezes é porque ele não sabe que ele é um cachorro. Ele imagina que ele é uma criança. Só tá ali só com o humano. Na hora que ele vê um cachorro, ele quer afastar aquele perigo. Aquele bicho estranho que tá perto dele, né? É. Tá vindo na direção dele. Então ele late pra isso. Eu, Aí na hora que ele descobre com a creche... eu olho assim para um pátio como um grande laboratório. Sim. Um grande laboratório de aprendizado. E eu falo assim para todos os monitores, gente, vocês não estão prestando atenção na riqueza que está acontecendo aqui. Daqui a alguns anos, vocês vão olhar para trás e vai ter passado assim. Porque a oportunidade de a gente aprender, Com certeza, isso que eu ia falar eu agora, fico Paulinha. assim, sei lá, E assim, 20 é um minutos. mercado que tá crescendo. 20 minutos num pátio com 20 cachorros, nem precisa ser uma creche muito grande. Eu já olhei coisas e aprendi coisas assim que não tem preço. Sim, né? e eu costumo falar assim pros monitores, né? Meu, é um mercado que tá crescendo, tá em ascensão. Sim. Então você tem uma oportunidade gigante de se dar bem nele, Sim, entendeu? De e crescer rápido. junto com ele rápido. E rápido. Eu já vi lá no Cantinho do Uau mesmo, pessoas já dobraram o salário assim em um ano. Então, coisa E não que você precisa ia fazer de numa muito, né? multinacional. É você observar. precisa de um esforço, É, uma querer aprender vontade. um pouquinho, com certeza. Com Esforço certeza. próprio. Com é certeza. isso, você O Cris precisa. mesmo, o Cris que tá aí na nossa produção aí. É que o Cris tá por aí, né? É. O Cris, o Cris começou lá lavando a creche. Ele só lavava a creche. E começou a participar, aí começou a fazer freelance e queria aprender. Hoje em dia é nosso monitor responsável. Ai, Olha a história. Começou lavando a creche e hoje em dia é nosso monitor responsável. Então olha o tanto que ele cresceu, entendeu? Então- A segunda creche que eu trabalhei, eu conheci um garoto de ouro. E era o primeiro emprego dele, tinha acabado de fazer 18 anos, veio do interior, ele falava assim, super envergonhado, mas com cachorro ele era assim, tinha uma sede, sabe? Sim. Aquele brilho, tudo que era revista, ele revirava, até revistas antigas, ele revirava, aí eu trazia livros e a gente lia os livros, discutia vídeo. Hoje em dia é só Vídeo de YouTube, a gente olhava ali e ficava vendo, nossa, olha essa interação, a gente estudava muito. 10 anos depois ele estava gerente da Que legal. creche, já há algum tempo, Que ele já legal. ficou um tempo, né? E falando com um nível de conhecimento e já falando com gestores, atendimento, assim, é muito legal. A gente tem lá no Cantinho do Aula o Carlos. O Carlos, ele entrou
não falava com ninguém, nem com a gente da Nem equipe. olhava ele no passava, olho, né? Ele passava pela equipe assim, direto. Eu falava, meu, boa tarde, né? Mas era vergonha. E hoje em dia já é um adestrador e tá sabendo resolver É muito questões. legal, Meu, mudou muito, muito, muito. Graças aos doguinhos, né? Isso é muito Graças bom. aos doguinhos. É. E eles se encontram na vida. Eu me encontrei na vida. Assim, eu tive. Eu queria abrir o sonho, era passeio de cachorro solto. Depois virou. O olhar se ampliou para a família. Sim, Aí depois se ampliou para as empresas. E assim, e vai crescendo. E Com aquilo vai certeza. alimentando, né? Muito legal. com certeza, Paulinha. E assim, Paulinha, e quantas coisas você já viu na creche, assim, que não pode fazer e toda creche o tutor faz? Queria saber dessas coisas, assim. O que não pode fazer e a creche faz. Não, e o tutor faz, o tutor. Quando chega, por exemplo, vamos lá, chega... Ei! É. Vamos lá. Agitando o vou chutar um nome aqui. grupo. Ô, Mel, vamos, Mel! Aí a matilha toda já fica em alerta, todo mundo quer saber, todo mundo quer ir embora. Sim, sim. Coisas que... Ai, nossa, eu posso entrar com meu filho dentro do pátio? Gente, todo mundo pergunta, mas eu tenho que ir embora? Né? Eu não posso ficar aqui junto com ele? Não pode entrar, gente. O cachorro, eles estranham pessoas totalmente diferentes. Ele se diferente. comporta diferente quando o tutor tá lá no meio. Em um evento é diferente, né? Sim, Mas na creche, na nossa dinâmica, no nosso dia a dia, eu acho que confiar, né? A questão da confiança do nosso trabalho, da nossa dedicação, de que a gente está ali para o melhor, é o maior presente. Hoje a gente tem um mundo de pessoas completamente desconfiadas de tudo. Elas já chegam para verdade. você desconfiadas, isso é verdade. né? Isso é Elas, até que você prove o contrário. E isso dói em alguns empresários, porque é um nível de dedicação enorme. A gente estuda Não é de um dia pro muito. outro, né? A gente dá a impressão que a gente entra nessa área para maltratar cachorro. Sim, De tanto que sim. desconfiam da Isso é gente. verdade. Paulinha. Sabe? É uma É- coisa é muito muita louca. coisa Eu falei, que- gente, por quê, né? Sim. Que eu vou fazer alguma coisa por que eu vou entrar numa área para isso? Então, Ninguém entra na área pra fazer coisa errada, né, Paulinha? Por eu acho exemplo, que existem formas da gente ganhar confiança e até a gente entregar, a gente como profissional entregar essa confiança. é bom Mas, ser claro, né? É bom É. ser transparente. mas a Isso forma que é legal. feita, eu acho que gentileza é bom, né? Com certeza. Então, É um texto que eu li num grupo de groomers, não foi nem no grupo de creche. O rapaz tinha, sem querer, machucado o doguinho. Ele tava lá fazendo a tosse e machucou o doguinho. E eu li um texto muito legal de uma groomer falando assim: ninguém sai de casa pra machucar um doguinho. A gente sai de casa pra deixar ele lindo, sai de casa pra trabalhar gostoso. E, meu, pode acontecer, você tá trabalhando com a tesoura na mão. Mas acontece e a pessoa te julga como se fosse, tipo, você fosse a pior pessoa do mundo. Entendeu? E a pessoa ali já tá ruim. A pessoa que fez aconteceu na mão dela, né? Sem querer, já tá mal. Não, às vezes a gente sofre Entendeu? mais que o próprio dono, Sim, que a própria família. nossa. E ali ainda vem uma pessoa ainda te julgar, te expor, te falar um monte e tal. Então a pessoa tem que ser mais sensata, né? Tem que pensar que são pessoas ali também. Eu a pessoa... acho que ter uma flexibilidade dos dois lados é importante. Eu certeza. passei por isso no começo da minha carreira. Na época, a gente tinha técnicas tradicionais de manejo, né? Sim. Então, eram bem intimidadores. E para olhos de leigos, é cruel, né? Sim. Quando a gente olha. Mas tem cachorro que você nem toca nele, ele tá gritando, parece que é uma coisa. É o Puliu Timo, me mais uma vez. O Timo, que acabou de entrar, Sigrid. O Timo, um doguinho rela nele, ele já... Dá aquele Aí grito. todo mundo tá que conversando você lá fora, fala, todo mundo "Gente", olha e aí fala, o vizinho já "Eita". fala, tão batendo, né? Aquela coisa. Mas é por causa que é um doguinho sensível, né? Um Mas doguinho eu que não tá tive acostumado uma com outros doguinhos. Schnauzer. Uma Schnauzer. A Grita Schnauzer, que pouquinho, grita né? pouquinho. E ela era Oi, Amelie. bem assim, a gente tinha isso no passeio, né? Então a gente tinha um limite que se o cachorro passasse daquela distância, a gente tinha que trazê-lo de volta, né? Esse era o treino ali no passeio. E aí, nesse momento, ela não quis vir com ela não estava acostumada. Então, o que a gente tinha
como técnica era trazer com o dorso, né? Segurando Sim. aqui. Inclusive, na época, me falaram assim, olha, é um comportamento maternal, né? As mães carregam os filhotinhos assim. Só que depois que eles ficam adultos, se a gente não acostuma, aquilo Sim, não dói. sensibiliza, né? É. E aí, essa cachorra, ela não estava sensibilizada. Então, a hora que eu peguei ali, ela gritou. E aí, eu falei, não, então, se acalma aí, deita aí, né? Eu ainda também aprendendo as regras dos manejos e tudo. Ela ficou lá, meio gritando, meio chorando. Já nessa hora, a cachorra nem deu tempo de gritar, já veio umas pessoas já acusar, já querendo bater com guarda-chuva, já falando que eu chutei o Nossa. cachorro 3 metros de distância, tirando foto, filmando e falando, né, isso tudo aí muito errado. Sim. Então, eu cheguei num momento que eu parei para repensar. Eu falei, gente, será que eu tô fazendo certo, né? Será que eu Começa a nasci duvidar para de você isso? mesma, né? Verdade. Será? E assim, se não fosse a família desse cachorro me apoiando, porque eles ficaram sabendo, Sim. óbvio, né? Foi conversado e tudo. E eles confiavam muito no meu trabalho. Sim. Porque eu falava assim, olha, se o cachorro fugir, eu vou fazer isso e tal. E ela sabe que o cachorro dela era desse Sim. jeito, né? Então, ela super, assim, me apoiou, até conversou com as pessoas, né? Que vieram falar comigo nessas acusações e tudo. E foi, assim, o reconhecimento que me deu a sede e a vontade para estudar mais, mudar a minha postura, mudar o meu manejo. Sim. Então, eu fui atrás de atualização, Sim, né? Aí que eu legal. fui começar a conhecer outras técnicas avançadas de adestramento, entre outras coisas, né? Então, é bem engraçado, assim, porque a gente passa por dificuldades que, se a gente não se está Policia, né? bem, se valorize, a gente poderia ter perdido, assim, vários profissionais, né? Com Só porque certeza. muitas pessoas passam por isso, Com certeza. né? Por falta de E são- empatia, né? Por E falta são de saber o que profissionais, está acontecendo exato, exatamente. são profissionais que estão ali com a melhor das intenções, com toda a vontade de estudar, mas somos humanos e dotados de falhas, né? Sim. Então, Paulinha, aconteceu uma coisa lá no começo do Cantinho do Uau lá, que foi assim, pra gente foi assim uma virada de chave. A gente assumiu uma creche falida. A creche não pagava nem o aluguel. E, 6, 7, 8 meses trabalhando ali e não tinha retorno e tal. Aí uma vez falei, aconteceu algumas coisas em casa, não tava com o nome sujo, um monte de coisa. E minha mãe já falando, você largou um trabalho bom, você saiu de uma empresa boa, você era chefe lá e pra ter um monte de dívida, pra acreditar no negócio. E aquele monte de coisa acontecendo. Aí, na hora que eu tava indo lá desligar a luz lá, recebi uma mensagem do grupo da creche. E, uma mãe super elogiando assim, o nosso trabalho, quanto que mudou, quanto que melhorou. Aí daqui a pouco já veio outra e outra e outra. E eu olhei pra cima e falei, nossa... Quando a gente tava tão desanimado, sabe, Paulinha? Que foi o inverso do que você tá falando agora. Mas, nossa, foi o gás, assim, alimenta a alma, que a gente né? precisou. E parece que depois daquele dia o negócio deslanchou, assim. Que legal. Foi muito, muito, A gente muito, acreditou muito legal. mais no que a gente fazia. Sim, porque- é isso, dá valor, E né? se tivesse, por exemplo, acontecido o inverso naquela mesma época, já era. Não tinha Acabado ido, o Cantinho do Uau ali, tinha acabado o nosso sonho, né? Então, graças àquela atitude ali, Eu ouvi dos meus familiares, assim, olha, você tá jogando fora seu diploma para fazer um trabalho que Sim. qualquer pessoa faz. Ficar pegar na guia o cachorro e caminhar com ele. Ai, gente, qualquer pessoa, até criança faz. é verdade, Paulinha. Eu ouvi isso, assim, de familiar. Você tem certeza que você vai jogar fora seu diploma? Eu falei, olha, tenho porque eu sou tão Conhecimento feliz. Ninguém vai roubar de você, Paulinha. Ninguém É vai o roubar. melhor emprego do mundo, meu, trabalhar E com você pode usar o cachorro. marketing na área ali, né? Na área pet. Exato. Mas é isso. Paulinha, quais comportamentos indesejados podem ser corrigidos com a creche? A gente consegue trabalhar até um certo nível, tá? Então, quando a gente tá na creche, nossa atenção é multi, né? Não é que nem com um adestramento em casa que a gente consegue pegar níveis muito
altos de estresse e trabalhar ali. Se a gente coloca um indivíduo com um nível muito alto de estresse, desequilíbrio, né, o risco dele se machucar os outros ou pessoas, né, outros cães ou pessoas, é muito alto. Sim, Muito alto. E ainda pode gerar consequências emocionais pro restante do grupo, né? com E certeza. pessoas também. Com certeza. Então, a gente consegue, sim, trabalhar até um certo nível, né? De vocalização em excesso, um nível de ansiedade, Ansiedade de separação também, né? ansiedade de separação, até um pouco de pós por recurso, que é quando ele tenta defender alguma coisinha, uma comidinha, um brinquedinho. Se não for um gatilho muito forte, muito intenso, a gente consegue trabalhar, mas precisa ter técnica e não consegue trabalhar, sei lá, 5 ao mesmo tempo. Então, Sim. o que eu chamo, como que eu trabalho a creche? A gente tem lá o grupo de cães, a gente tem um grupo de cães que eu classifico eles como verdes, porque eles têm um nível de socialização muito bom. Aí a gente tem um grupo de cães que eu chamo de amarelo, que eles têm alguma questão comportamental que a gente precisa trabalhar para eles se tornarem verdes, Legal. né? Muito E bom. seguirem com o caminho. E a gente tem uma porcentagem de vermelhos, que às vezes é um só, dependendo da Sim. equipe, e dependendo da equipe pode ser mais de um, Sim. né? E esses cães, eles ficam em trabalho. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é o tempo. O trabalho para esse cachorro, a gente consegue marcar esse comportamento, começar a trabalhar com ele num primeiro mês. Depois a gente vai reforçando isso e vendo como ele vai respondendo nos próximos meses. E são gatilhos que daqui uns 6 meses ele pode voltar a ter. Então, a gente ainda fica num trabalho que vai 1 ano, 2 anos ali, Sim. olhando para isso. Só que a partir do momento que ele chegou num ponto já de trabalho, que ele já está lidando bem com aquilo, ele já se torna um amarelo, para ele já ir para o verde, então a gente consegue atender um novo vermelhinho ali. Sim. E aí podem ser diversas questões, né? Níveis de agressividade é onde o meu limite de tolerância é 0, né? Então, se ele começou a demonstrar sinais de agressividade, já pequenos sinais, hein? Intimidar o amiguinho ali, ó. Ele não precisa nem mostrar o dente. A gente já começa a trabalhar isso para ele não chegar naquele nível de um gatilho muito rápido. Sim, de né? querer atacar, né? Então, por isso que, se a sua equipe tem esse nível técnico, eles conseguem trabalhar com níveis maiores de estresse. Mas se a equipe ainda está bastante crua, não aceita. Sim. Melhor a gente ir cuidando desse conhecimento técnico para que eles possam, em algum momento, conseguir lidar. Então, é Bacana, excesso de olha. latido, agressividade, a gente tem posse de recurso, a gente tem aqueles drives de pastoreio. Pastoreio de border, com certeza. Então, a gente precisa conhecer muito as raças, né? Eu acho muito difícil, por exemplo, a gente... o pastorear é um comportamento não desejado, Sim. né? Mas ele é um comportamento nato. E como é que você vai condicionar um bicho que nasceu para fazer isso a não fazer? Ele até consegue, você até consegue Sim. fazer. Só que vai gerar uma consequência, ele vai ter alguma outra doença. Ele vai desenvolver uma ansiedade ou uma agressividade, ou porque ele está bloqueando aquela necessidade. Sim. Uma Então, necessidade básica, né? Sim. E se a gente tem uma técnica que a gente consegue direcionar a necessidade dele, então o que aconteceu? Aí, Eu tive cães que eles chegaram com níveis de agressividade, do nada, aquela coisa, né? Ai, do nada. O cachorro foi lá e brigou. E aí a gente trabalhou essa agressividade, por exemplo, ali no pátio, né? Então, um cabo de guerra, mas fazendo uma associação
positiva com outros em volta, manejo de alimentação e tudo, e a gente conseguiu trabalhar ali. Mas porque a gente tinha pessoas que já tinham uma experiência, um conhecimento para isso, né? Sim, isso é a Então, importância, né, Paulinha? Eu acho que não tem um passo a passo. Tudo a gente... Quando lida com indivíduos, assim, tem algumas regras básicas, né? Óbvio, mas é muito difícil ter Uma fórmula manual. exata, né? Não é uma calculadora, né? Que você faz a conta ali e ela te dá a resposta exata. E a creche consegue tratar isso sozinha? Sozinha, não. É sempre equipe, junto com a família, junto com todo certeza. mundo, os vizinhos, tudo. Tem que estar todo mundo junto, gente. Tem que estar todo mundo alinhado, né, Todo Paulinha? mundo junto. Como você senão... estava falando lá no começo, lá, Paulinha. É, Muito, muito interessante, assim, você tava falando e eu tava lembrando, né, assim, às vezes a pessoa chega ali com um cachorro, ele é agressivo, ele mordeu do nada. A gente teve um caso recente, agora o Ralph, ele chegou a expulsar uma irmã que ele teve, que ele foi adotada, né, ele é um bulldog francês e a irmã dele também era uma bulldog francês. Chegou nova na casa, e ele não gostou. Aí ele expulsou essa irmã. Só que a partir dali, o pai dele achava que ele não ia, mas ele começou a latir pra todo mundo na rua. Todos os cachorros que ele via na rua, que ele não fazia antes. Todos os cachorros que ele via na rua, ele começou a latir na cabeça do pai dele pra afastar. Eu falei, deixa eu ver esse caso. Aí eu fiz a consultoria comportamental, comecei a ver ali, eu falei, ele não tá latindo pra afastar. Ele tá latindo porque ele quer ir até o cachorro. Às vezes, depois que essa irmã foi embora, ele sentiu falta dela. E ele... Depois eles ele entrou pra creche, interpretaram. Resumão, não soube chegar na irmã, não né? soube chegar. Às vezes não soube fazer ali a socialização entre os dois, entendeu? Ou ela mesma não soube interpretar a forma que chega. Tem muito Os disso, pais, né? principalmente os pais, não souberam interpretar isso. E esse entendeu? pessoal aí vocaciona bem, né? Pra É. brincar, dog inglês. Ah, belezinha. E, na creche, ele fez a avaliação comportamental, nossa, já queria já brincar com todo mundo e tal. Falei, tá vendo? Não era agressividade. Não, ele não tava latindo pra afastar o cachorro, ele tava latindo porque ele queria ter contato. Então... E, nossa, deu super certo. Isso foi muito, muito, muito legal, que é mais um caso que a gente olha assim, nossa, que legal, meu. Que bom que deu certo, Se fôssemos um povo com um nível cultural de conhecimento já um pouquinho mais avançado, essas coisas não aconteceriam. Sim, com tadinhos. certeza, Paulinha. Com certeza. Paulinha, eu vou começar agora com o quadro Au Au Pode, tá? Você vai responder se o Au Au pode ou se o Au Au não pode. Tá. Tá bom? Se você quiser deixar algum Fica à comentário vontade também. pra justificar. Fica à vontade. Paulinha, o Au Au pode chegar com o tutor no colo na creche? Au, No au, colo do tutor? pode? O Au Au pode. O Au Au pode interagir com outros amigos quando tá chegando ou saindo da creche? Pode, au, au, pode. O Au Au pode interagir com outros tutores quando tá chegando ou saindo da creche? Au, au, pode. E o Au Au pode chegar sem coleira na creche, Paulinha? Olha, eu vou falar, o au pode para todas essas, com ressalva, gente. A gente é responsável por eles, a gente precisa ter a segurança de que eles estão fazendo tudo com segurança. Sim. Então, pode interagir com os coleguinhas na recepção? Au, pode, desde que a gente saiba que ele tem essa capacidade para fazer isso sem risco, sem gerar risco. Não, Paulinha, meu Deus. Simples assim. Sim. Então, eles podem tudo desde que eles mereçam. Sim, nossa, muito bom, muito bom. E assim, desde que Se o você- tutor, ele Se você quer chegar na creche, no colo, mas você fica agressivo por causa disso, au, não pode. Muito bom você falar disso, muito bom. Eu tive uma doguinha que era uma Spitzinha e ela não tinha nem coleira quando ela chegou na creche. E eu falava, ela precisa de uma coleira, ela precisa conhecer o chão, entendeu? Ela não conhece o chão. Ela latia pras pessoas, né? Eu falei, isso vai gerar uma agressividade de transição. Eu já tava falando pro tutor que ia acontecer. Aí ele começou a latir e morder as pessoas que chegavam. Então já começou ali a reatividade. Agressividade também, né? Aí daqui a pouco ela mordeu a costela dele. Aí ele chegou, Wesley, falou na recepção, ela mordeu minha costela.
Aí eu cheguei nele e falei, meu, mas como que ela alcançou, né? O Spitz, como que alcançou sua costela? Já... Aí ele, não, porque ela tava no meu colo. Eu falei, então agora já tá chegando aquela agressividade de transição que eu falei pra você, que eu te avisei que ia acontecer lá no passado, né? Falei, então agora você precisa comprar uma coleira pra ela, colocar ela no chão e deixar ela interagir com os outros cachorros. Porque se ela não interagir, ela não vai evoluir. Entendeu? Você precisa deixar ela evoluir. Então isso foi um caso que marcou bastante. Não vou nem falar o nome pra pessoa ficar com Já contou a história inteira, a mas pessoa eu vai acho- saber pra ela. Deve estar assistindo, hein? Eu sou daquelas que, olha, pode tudo, mas você faz por merecer. Legal. Que nem a minha primeira patroa, né? Ah, Paulinha, você quer brincar com os cachorros? Quer pegar eles no colo? Quer brincar com eles de bolinha? Faça por merecer. Consiga entrar no pátio sem gerar euforia descontrolada. Legal. Consiga brincar com eles sem gerar uma vocalização em excesso. Porque a hora que eles entram em vocalização em excesso, aquilo engatilha várias coisas no grupo. E pode gerar um estresse. É diferente brincadeira de euforia. Sim, Né? sim. Brincadeira é uma coisa, euforia é outra. Então, É bom deixar claro isso. Ok, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso se eu fizer por merecer. Então eu acho que essa Que legal, seguir Paulinha. essa regra não tem mais A erro. última. Meu Deus. O tutor do Au-Au, essa eu tive que mudar pra poder fazer a pergunta. O tutor do Au-Au pode chegar chamando, assoviando, batendo palma, gritando na creche. Não pode, essa não pode, gente, por mais que... Justifica pra gente, Paulinha, Olha, por quê? O que acontece nesse momento? existem coisas que geram uma reação coletiva. E são coisas que, como essas, que agitam o grupo. E essa agitação, ela gera um risco. Não necessariamente vai acontecer. Sim. Mas essa agitação coletiva que engatilha ali o grupo de cães é um nível de estresse. Sim. Com E vai contra os princípios do bem-estar do profissional. Nossa, que maravilhosa. Que maravilhosa, Paulinha. Então, a gente sabe que estressa mesmo. Você vai chegar numa creche de criança, sei lá, com uma fantasia de terror e, sei lá, um cara do saco fingindo que tá... Alguma coisa que estressa. Sim. Você não É a vai mesma fazer coisa, isso. com certeza. Você não vai fazer isso. E assim, às vezes você vai falar com o tutor e o cara fala assim, mas eu já cheguei tantas vezes na outra creche, ou então já cheguei tantas vezes nessa creche aqui, e nunca aconteceu nada, mas é exatamente o que você tá falando. Uma hora pode chegar a Pode acontecer. E acontecer. você tá estressando a matilha. Exato. Então é bom A deixar gente claro trabalha para diminuir o nível de estresse em todas as situações. Sim. Não só no isso. pátio. Não, lá a gente ali. treina de colocar a coleira e tirar a coleira. É. Só pro doguinho, tipo, isso. não associar mais a coleira dele à Com- saída, sim, entendeu? Então a gente sim. treina algumas coisinhas assim pra perder uns Isso é gatilhos. muito legal. Mas na hora que Legal. na hora que ele escuta a voz do pai lá fora, lá, a voz da mãe, pronto, acabou. Acabou. Aí já mudou. Não, e se ele já perdeu faz um pouco de um jeito, tipo, gritando, cheguei! E eu costumo, por exemplo, é uma pergunta aqui, deixa eu até fazer. O Au-Au pode. Não, na verdade é o tutor, deixa eu mudar aqui. Peraí. O tutor do Au-Au pode dar tchau pro cachorro na hora que tá deixando ele na creche? Se pode dar tchau? Isso. Por exemplo, tchau, bebê, a mamãe já volta, tá? Ai, meu Deus do céu, fica bem. Pode? Então. Pode em níveis, né? Eu acho. Depende muito do cachorro. Eu fazia com o meu cachorro. Mas eu tinha um nível de trabalho e conhecimento que eu sabia que eu não ia gerar uma ansiedade. Sim. A gente sabe que esse comportamento pode gerar, né? Então, às vezes a gente faz isso pra gente suprir a nossa necessidade emocional. Principalmente mas a gente... primeiros dias dos doguinhos na Não, creche. e fazer a os coisa pais. com dó, né? Deixar com dó. Por isso que eu falo assim, olha, conhece a creche, conversa com os gestores, veja como que é o protocolo deles. Tem que ter Sim. protocolo, tem que ter regra. Converse, pergunte o que eles fazem se acontece um acidente. Qual que é o protocolo, né? Se acontece alguma coisa. Até para você se sentir seguro em deixar o cachorro ali e não ficar com essa dó. Porque é isso que vai gerar toda a questão de comportamentos e gatilhos não desejados, assim, e vira uma bola de neve, Sim. né? A gente sabe que
é muito melhor a gente prevenir uma situação de estresse, de briga com o grupo, do que remediar. Por exemplo, não ver o que vai acontecer no caso, né? A gente não tem o nível de conhecimento para saber que aquilo vai acontecer. Deixa acontecer, consertar depois que aconteceu é muito mais difícil e pode não ser reversível. Sim, verdade. Verdade, Paulinha. Então, basta uma vez. Em algumas situações, basta uma briga para você não conseguir reverter aquele trauma naquele cachorro na creche. A gente vai ter que separar ele, botar ele para um trabalho com um outro profissional para depois tentar reintroduzir, né? Sim. Então, eu percebi isso, na prática da pior maneira possível. Sim. Né? Então, Eu cães que a gente amava, que começaram a escalar em comportamento. Eles, hoje ele só dá um au. Sim. Amanhã ele dá um au e mostra um dentinho. Aí no outro dia ele tá intimidando. Aí no outro dia ele vai lá e pega. Aquilo escala. Sim. Né? Então Muito é rápido, esse né? escalar que a gente precisa começar a entender e começar a trabalhar logo ali embaixo, né? Antes da gente chegar naquele nível. Com certeza, Paulinha, com certeza. Eu costumo muito falar assim, quando a pessoa, o doguinho tem ansiedade de separação, e a pessoa fica ali, tchau, bebê e tal. Então, aí não é legal. Não é legal. Porque, assim, uma coisa que eu sempre falo pro tutor, olha quando ele vai sair da creche. Quando a gente chama ele, que ele vai lá pro portão pra ele poder sair. Ele dá tchau pra todos os amiguinhos. Isso é um comportamento humano. Entendeu? Isso, dar tchau é um comportamento humano. O doguinho, ele não tá nem aí. Ele tem que fazer aquilo, ele vai lá Ele não vai faz. deixar de te amar, porque você não deu entendeu? tchau. Então eu peço pra pessoa, Nunca por favor, só deixa ele. Dá um tchau antes, já entrega ele. Pronto. Já vira as Principalmente se costas, for um sabe? doguinho com ansiedade. Com ansiedade de com- separação. Tanto entregar quanto receber. Em casa ou na Sim, creche, não sim. importa. Sim, Né? Eu acho que com certeza, essa Paulinha. parte é... Com certeza. Paulinha, foi um prazer inenarrável ter você aqui. Muito gostoso. Nossa, é uma A honra gente de verdade ter agradece, você aqui. Paulinha. Muito Foi bom. uma delícia. Eu queria agradecer todo mundo sido aqui. legal. Queria agradecer a Beth. Eu vou começar por ela hoje, porque quem tá acompanhando o UOL Pod tá vendo aí que eu tô agradecendo a Net, mas não é Net, é a Beth. Vou agradecer o Rambo, nosso diretor, o Cris, o Luiz, o Brian, que tá ali também. O nome da sua filha, Paulinha? Lucy. A Lucy, que tá ali maravilhosa, a Lucy. Eu vi ela Agradece pequenininha a Ivy agora também, A que Ivy tá ali. também, que tá ali também, quietinha. Se comportou muito bem, parabéns. Muito obrigado, pessoal. Curte aí o vídeo, quem não curtiu ainda, se inscreve no canal. E a gente tá aqui pra trazer o melhor. Já tem um sorteio, hein? É verdade, daqui a pouco tem um sorteio lá no @cantinho do UOL. @cantinho do UOL. É isso aí. Já tem um sorteio lá, tá? Você que tá assistindo aí até o final. Se inscreve lá, isso ajuda bastante. E a gente quer ajudar os doguinhos. A gente quer melhorar a qualidade de vida dos doguinhos. Então, se você conhece alguém que, por exemplo, o cachorro do meu vizinho late muito, o cachorro do meu vizinho chora quando ele sai de casa, essas coisas assim, já compartilha com esse vizinho, que vai ajudar bastante ele, tá bom? Obrigado, Paulinha. Eu que agradeço. Sigam a Associação Creches Caninas, conheçam a Trabalho para Cachorro, que a gente está buscando aí profissionais, monitores profissionais Altamente orgulhosos de qualificados, seu sim. trabalho com bem-estar. E é isso, gente. Eu agradeço demais essa abertura, essa oportunidade. Tá sendo um marco assim, Que legal. de transformação do mercado, e a gente tá super fazendo parte disso. E eu Lá na fico frente muito a gente vai ter orgulhosa. muito orgulho, muito com Fico certeza. muito orgulho. orgulhosa, orgulho. gente. Obrigada. As famílias multiespécies agradecem demais isso aqui, demais. Obrigado, Paulinha. Ai, obrigada, Valeu, pessoal. obrigada. Obrigada, gente.